Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos vicentinos, confrades, consócias, a todos uma boa tarde. Então, que bom que estamos aqui reunidos nesse dia, um dia todo especial para nós, um dia em que dedicamos a essa nossa reflexão vicentina. Mas, gente, nós fazemos parte ou não de uma grande família chamada Família Vicentina? Sim ou não? Sim! É isso aí, fazemos parte, sim, desta grande família, Família Vicentina, que está esparramada pelo mundo inteiro. E o curioso é que nós temos membros dessa família que a gente nem conhece, não é? Nem sabemos o nome, mas estamos unidos em espírito e coração, porque nos propomos a fazer o mesmo trabalho, amar e servir os pobres. Família Vicentina é uma expressão que vem sendo divulgada e propagada já há um bom tempo no nosso meio. E é preciso sim rezarmos. E eu peço que você não se esqueça de incluir em suas orações, a cada dia, reze pela família Vicentina, para que esse carisma de amor e serviço aos pobres continue vivo, continue gritando, batendo nos corações das pessoas, porque é um carisma tão rico, tão importante para a igreja e que não pode morrer. O que é que une a família Vicentina? É a mística da caridade. Eu gosto de falar sempre que quando a gente está aqui na frente, tem esse privilégio de olhar o rostinho de vocês. E olhando aqui para a câmera, a gente começa a imaginar tantas e tantas pessoas que também estão nos acompanhando pela TV, tantos rostinhos de pessoas que, com a sua simplicidade, o seu jeito simples de ser, realizam a grande missão de ir até a casa dos pobres. Essa é a nossa mística, esse é o nosso jeito de ser igreja. Nós também nos unimos pela experiência espiritual de tantos fundadores e fundadoras. Essa semana, por exemplo, eu passei em retiro com os religiosos de São Vicente, lá na cidade de Marília. Eles têm como fundador o padre Jean Léon Leprevot, que foi um confrade vicentino, que foi justamente quem deu a ideia a Frederico Ozanam de colocar o nome na sociedade de Sociedade de São Vicente de Paulo, para que o pai da caridade, o pai dos pobres, fosse sempre lembrado na igreja. Então, a experiência de Leprevot, a experiência de Ozanam, a experiência de vida de Vicente de Paulo, de Luísa de Marilac, da irmã Rosalie Randi e tantos outros, nós, enquanto família vicentina, vivemos essa espiritualidade. Mas esse ano em especial, o padre Gregory, que é o superior geral dos padres vicentinos, congregação da qual eu faço parte, ele propôs que nós celebrássemos o chamado Ano da Colaboração. Já ouviram falar disso, não ouviram? Não é? Ano da Colaboração, que começou em Pentecostes desse ano e se prolongará até a festa de Pentecostes do ano que vem. Tem um lema para esse ano, e eu vou dizer aqui, depois nós vamos repetir juntos, porque esse é o nosso propósito. O lema deste ano da colaboração é este: juntos em Cristo, nós, vicentinos, fazemos a diferença. Vamos lá? Juntos em Cristo, nós, vicentinos, fazemos a diferença. Isso aí foi para treinar. Agora nós queremos falar com a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso sentimento de amor que nós temos pelos pobres. Queremos dizer que, juntos em Cristo, nós, vicentinos, fazemos a diferença. Prezados amigos, em conversa com o padre Misael, dias atrás,
nós chegamos à conclusão que quando o Padre Gregory propôs este ano da colaboração, com esse tema, Unidos em Cristo, nós vicentinos fazemos a diferença, é um puxão de orelha que ele nos dá, para que a gente junte as forças, para que os vários ramos da família vicentina que existem no Brasil e no mundo afora, colaborem mais um com o outro, colaboração de ideias, colaboração de recursos, colaboração de pessoas, colaboração de projetos e propósitos. E entre nós também, vicentinos, da Sociedade São Vicente de Paulo, uma conferência colaborando com a outra, para que dinheiro não fique bolorando em caixas, que esse dinheiro possa ir realmente a serviço dos pobres e dos mais necessitados. É preciso colaborar. É a palavrinha da vez. Colaboração. Então, não se esqueçam. Vamos conversar sobre isso nas nossas conferências, nos nossos conselhos. Lembrando que juntos em Cristo, nós vicentinos fazemos a diferença. Mas, além desse ano da colaboração, tem um outro tema que sempre estão lembrando para nós, para a gente não esquecer, para nós não deixarmos de falar, para nós não deixarmos de colocar em prática, que é mudança de estruturas. Mudar as estruturas. Agora há pouco nós escutamos a banda BA cantando a música, feita pela banda Jó22, da Juventude Vicentina, e enaltecendo que o jovem, ele está dentro da sociedade para mudar as estruturas. E o que é o nosso propósito quando falamos desse tema? Primeira coisa, romper com o círculo da pobreza. O nosso trabalho de vicentino deve colocar um ponto final na pobreza existente naquela família que nós acompanhamos. A nossa ação de vicentinos deve romper esse círculo da pobreza. A partir do momento que um confrade e uma consórcia entra na família assistida, a esperança deve brotar e nascer naquela família, e eles têm a confiança de que a vida deles será diferente. Nós queremos romper com o círculo da pobreza. Um outro pensamento nosso, quando se fala de mudança de estruturas, nós queremos que o pobre resgate a sua dignidade, que ele seja tratado como pessoa, seja chamado pelo nome, seja reconhecido pelos valores e qualidades que ele tem. Não como um assistido, um pobre que não tem valor, é insignificante. Nós queremos devolver ao pobre a dignidade que lhe foi tirada. Nós queremos fazer com que o pobre tenha condições de ganhar o seu pão de cada dia. E com essas ações, tirar o pobre de uma vez por todas dessa situação de pobreza em que ele se encontra. Eu não sei como é que vocês olham, enxergam, mas nós vamos até os pobres, e é bom a gente pensar nisso. Nós vamos até os pobres, não somente porque Cristo está lá. Essa é a nossa motivação primeira. Mas não somente por isso. Nós vamos aos pobres porque eles são gente, são pessoas. Pele, carne e osso, vida, sangue, são histórias que nós conhecemos e encontramos. Nós vamos aos pobres porque são pessoas. Às vezes, nós falamos que somos evangelizados pelos pobres. A gente tem aquela tentação de dizer que nós somos evangelizados pelos pobres, e não é de tudo errado, mas a gente fala daqueles pobres que são bons. Aquele que vai na missa, que frequenta a igreja, é um pobre que nos acolhe bem quando nós visitamos. Mas, gente,
nós vicentinos, nós vamos aos pobres, bons, e aqueles que não são tão bons assim, mas que não deixam de ter a sua dignidade. É um desafio para nós. Eu sei que não é fácil. É um drama. E quando nós vamos fazer, às vezes, a sindicância, a escolha de uma família, a gente até prefere aquela família que não vai dar tanto problema para nós. Mas é nossa missão irmos aos bons e aqueles que não são tão bons assim. E essa mística que nos fala do encontro com os pobres. São Vicente não fala de vermos Cristo nos pobres, fala de encontrarmos Cristo nos pobres. E isso é muito sério. Nós tratamos os pobres como um sacramento. O nosso relacionamento com os pobres é como o nosso encontro de Jesus presente na Eucaristia. Nós não vemos Jesus na Eucaristia, mas nós nos encontramos com Jesus na Eucaristia. E Ele se torna força e alimento para nós. Nós encontramos Jesus Cristo na presença do pobre. Por isso que Vicente de Paulo, ele muito bem, ele dizia às irmãs: minha irmã, se você tiver que deixar de fazer a oração para socorrer um pobre, não se preocupe. Você está deixando Deus por Deus. É um encontro sacramental, estarmos na presença do pobre. Gente, mas falando de mudança de estruturas, vocês devem lembrar, recentemente, o Papa Francisco, em passagem aqui pela América do Sul, ele encontrou-se com um grupo de movimentos ligados à questão da terra, movimentos populares, e ele próprio, o próprio Papa Francisco, falou sobre mudar as estruturas. Querem ver sua passagem? Diz assim: isso aconteceu agora no último dia 9 de julho, quando ele estava falando sobre capitalismo. Ele até usou uma expressão muito forte, que o capitalismo é uma ditadura sutil, que o capitalismo coloca milhares de pessoas em situação de pobreza. E ele dizia assim: se é assim, eu insisto, digamos sem medo, queremos uma mudança real, uma mudança de estruturas. E ele conclui essa sua fala dizendo assim: vocês são os semeadores das mudanças. E eu repito aqui agora, em alto e bom som, para todos nós, para todos aqueles que nos acompanham: vocês são os semeadores desta mudança. Todos nós somos os semeadores desta mudança. Queremos mudar, queremos transformar a vida dos pobres. Meu amigo, saia do seu egoísmo. Saia dessa vida, às vezes medíocre, de pensar e se preocupar só com você. Faça a experiência de amar e servir o pobre. Você quer vencer a sua depressão? Faça a experiência de amar e servir o pobre. Você quer a sua libertação? Faça a experiência de amar e servir o pobre. Você quer ser feliz? Faça essa experiência de amar, de servir o pobre. Você quer ter verdadeiros motivos para dizer que você ama a Deus? Pois bem, comece amando e servindo os pobres. Você quer ser discípulo de Jesus? Ame,
e sirva aos pobres. Você quer demonstrar o seu amor a Maria, nossa mãe? Ame e sirva aos pobres. E por último, você quer amar e servir os pobres? Pois bem, procure uma conferência vicentina em sua cidade, e ali você encontrará homens, mulheres, jovens e crianças dispostos a doar um pouco do seu tempo e de sua vida para o cuidado de Jesus Cristo que encontramos nos pobres. Deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês, o meu abraço e a minha saudação a todos aqueles que nos acompanham pela século 21. Recebi hoje, ao longo do dia, várias mensagens de vicentinos, confrades e consórcios do nosso imenso Brasil, pessoas que nos acompanham, pessoas que estão unidos conosco em oração, pessoas que fazem a diferença nesse mundo, pessoas que amam e servem a Jesus Cristo na pessoa dos pobres. Prezados amigos, sigamos em frente, sigamos perseverantes. Este é o nosso jeito de sermos igreja, amando e servindo os pobres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.